pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milé, professora de língua portuguesa do 8º ano. E nós vamos, como objeto de estudo, analisar textos publicitários, publicidade e propaganda. Observe essa imagem aqui. Se você observar, o que vai se destacar mais na imagem é os anúncios publicitários. Esses anúncios publicitários, eles ficam nos prédios, tá? E fica no cruzamento na região metropolitana de Shibuya, em Tóquio, que no país do Japão. Vejam só, nós sempre recebemos anúncios com fins comerciais, publicitários, em televisões, jornais, acessando a internet. E onde você estiver acessando em áreas de telecomunicação, sempre vai haver anúncios publicitários, tá certo? E aí, você pergunta, o que são textos publicitários? Vamos lá. São textos que têm a finalidade de anunciar alguma informação que se torne pública. Olha aí, uma das características principais do texto publicitário é que ela se torne pública, não privada. A outra questão é um gênero de natureza argumentativa, pois tenta persuadir o leitor. E o que significa natureza argumentativa? Argumentativa, de argumentação, vem em estratégia do discurso, a estratégia do discurso, ou seja, é como você chega para o outro de forma a convencê-lo a mudar uma atitude, ou no caso aqui de textos publicitários, a comprar um determinado produto, ou então consumir uma prestação de serviço, não sei. Mas a argumentação, ela tem a estratégia do discurso. Todos nós trabalhamos em cima de argumentações, não é? Você que é adolescente, você que é jovem, quando você deseja algo de seu interesse, que você vai argumentar para os pais de vocês, perceba que vocês procuram discursos que sejam favoráveis a vocês, de forma que haja permissão de seus pais naquilo que você quer. Isso é argumentação, tá certo? Então, quando você se refere a textos publicitários, então ele vai trazer em cima de anúncios, tá certo? Seus argumentos relacionam-se a vantagens no consumo do produto e ou prestação de serviços, como eu já falei para vocês, como também pode divulgar ideias para influenciar no comportamento das pessoas. Vejam só, divulgar ideias para influenciar no comportamento das pessoas. Aí você vai perceber que publicidade é diferente de propaganda. A propaganda, ele tem como finalidade de anunciar, tá certo? Anunciar e influenciar no comportamento das pessoas, a propaganda. Já a publicidade, ela tem o intuito, o objetivo de anunciar, mas tem a questão dos fins lucrativos. Isso faz a gente refletir a questão do ditado popular que diz assim, a propaganda é a alma do negócio. Quando você pega a palavrinha negócio, você logo vai remeter, vai refletir que negócio ele vai trazer como remeter a fins lucrativos, né? Então, seria realmente a propaganda ou a publicidade? Não é? Então, você verifica que a propaganda, ela tem uma definição pequena, diferente da publicidade, ok? E quando foi que surgiu a questão da propaganda ou publicidade? Vejam, a origem é o latim publicus, relativo ao povo, de populus, povo. Na Antiguidade Clássica, havia os primeiros vestígios, onde pregoeiros anunciavam as vendas de escravos, gados e outros produtos. Percebam que nessa época não havia a questão da escrita, em si, oralidade. Então, para vender escravos, gado e outros produtos, sempre ela tinha uma questão da oralidade, tá certo? E quando surgiu a imprensa, facilitou bastante a questão dos textos publicitários, né? Com a criação da imprensa que Gutenberg, ele criou, né? Essa questão, foi o inventor da imprensa, e facilitou bastante, então já foi trazendo a questão dos textos publicitários mais para a área da escrita, que até hoje nós utilizamos, tá bom? E no Brasil?
Quando foi que surgiu a propaganda, a publicidade no Brasil? Veja, a publicidade, que tem aquela questão dos fins lucrativos, ele apareceu nos jornais depois da segunda metade do século XIX, quando o país já era independente de Portugal. Essa imagem apenas é um exemplo apresentando, tá, um pouco da publicidade do Grande Hotel da Paz, que fica no Rio de Janeiro. A fonte diz que é Marcondes Peer, uma história e propaganda brasileira. Características da publicidade. Vejam, a publicidade, a propaganda também, não é? Eles têm como característica principal o texto curto. E nesse texto curto, ele trabalha muito em cima da questão da linguagem verbal, que é o uso da escrita ou da fala, e a linguagem não verbal, que é a própria imagem. A linguagem persuasiva, é como eu falei para vocês, usa a estratégia da argumentação para convencer você a consumir determinado produto ou ainda mudar de comportamento de uma determinada circunstância, que a gente vai ver ao longo da aula. Empréstimo linguístico. O que seria empréstimo linguístico? É o uso da língua estrangeira. Nesta publicidade aqui, observe que nós temos empréstimo linguístico, o Black Friday. Todo mundo sabe que o Black Friday acontece normalmente no mês de novembro. Né? E por que as pessoas ficam observando bastante a questão do Black Friday? Por causa das ofertas. Né? Algumas pessoas até já, como é que eu posso dizer, já guardam um dinheirinho para fazer suas compras natalinas. E observe, compras natalinas, como eu falei, observe a imagem, um presente aberto e dentro do presente ele está se referindo a questões de temas natalinos. Observe direitinho as cores, né, vermelho, dourado, uma bengalazinha aqui, né, lembra bastante. Então, isso aí, quando se fala Black Friday, você vai já trabalhar em cima de aspectos o quê? Aspectos contextuais, tá certo? A questão da linguagem não verbal, perceba que ela é mais explorada do que a linguagem verbal, não é? Veja que é um momento assim, apesar de ter o fundo preto, ela tem uma questão assim bem festiva e um pouco requintada, né? Porque as festas natalinas, observa que elas são festas assim, com brilhos, né? Com mais luxo, se é assim que eu posso dizer. Onde encontro esse gênero? Logo no início da aula, eu conversei com vocês a respeito de onde eu encontro esse gênero. Mais uma vez, eu repito, na televisão, naquela hora do intervalo comercial, nas rádios também tem o seu intervalo, na internet, você que gosta de acessar algumas redes sociais, você sempre vai perceber anúncios publicitários. Se você abre um e-mail, vai ter lá também alguns anúncios publicitários, não é? Jornais, revistas. Apesar que hoje usamos bem menos jornais com a ampliação da internet. Observe que os pontos de revistas e venda de revistas e jornais, os jornais, ele tem caindo mais por causa do consumo maior da internet, tá certo? Vias urbanas, outdoors. Aí eu pergunto a você, será que você sai de casa para a escola, de casa para um shopping, de casa para a praia, você não recebe pelo menos uma informação de anúncio publicitário? Todos os dias nós temos alguma informação, seja ela propaganda ou publicidade. Sempre somos, se é assim que eu posso dizer, não sei se eu estou sendo exagerada, bombardeados de anúncios publicitários. Agora, o consumidor, devido à demanda dos anúncios publicitários, eles têm sido mais exigentes. Então, se você perceber, né, quem cria os anúncios publicitários, eles têm sido bem mais exigentes na criação desses anúncios publicitários. Inclusive, na criação desses anúncios, muitas vezes, eles recorrem aos profissionais de psicologia para saber de uma maneira de chegar mais perto do consumidor, ok? No caso da publicidade, propaganda também. E agora, gente? Agora chegou a hora do desafio. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Se assistir a aula direitinho, vão acertar. Essas perguntas serão respondidas na próxima aula. A primeira pergunta. Qual a finalidade desse texto?
Aí eu pergunto a vocês, esse texto é propaganda ou publicidade? Que tipo de linguagem é predominante no texto? O que é que você mais observa a linguagem que você observa nesse texto? Observem também a questão do personagem, toda a questão da linguagem verbal, que é o uso da escrita, e a não verbal, que são as imagens. Beijo e até a próxima aula.